da palavra e ouvindo daquilo que é a direção do Senhor nesses dias para nós, amém? O tema da palavra de hoje é o fogo do Espírito. Diga, o Espírito Santo é fogo na minha vida. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, o Espírito Santo quer incendiar você. Amém? Lucas 3,16 diz assim: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o e com fogo. Amém? Diga, eu quero ser batizado no fogo. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos Tua palavra diante de Ti nessa noite, que ela seja de fato um instrumento do Senhor para nos edificar, para nos abençoar, para nos renovar e nos conscientizar de fato do que temos no Senhor, do que desfrutamos na presença do Senhor, que possamos perceber esse fogo operando em nós, que é a Tua presença, no nome de Jesus, amém. Amém, querido? Um dos símbolos na palavra do Espírito Santo é o fogo, amém? Por isso, quando nós falamos sobre ter o Espírito Santo dentro de você, ser movido pelo Espírito, é você entender que isso vai se manifestar também como um fogo ardente no seu interior, amém, querido? Por isso, nós temos orado, temos compartilhado sobre sermos movidos pelo Espírito. Agora, ser movido pelo Espírito é entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é uma pomba, amém? O Espírito Santo não é um fogo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Porém, quando a Bíblia apresenta o Espírito Santo como fogo, ela deseja, na verdade, realçar a sua forma de atuação, glórias, atuação na vida dos crentes, amém? Ou seja, a palavra diz que de fato nós somos labaredas de fogo, amém, querido? Portanto, a vontade de Deus é que nós possamos desfrutar dessa vida no Espírito, que muitas vezes é comparado a isso, a um fogo queimando dentro de nós. Amém? Como a gente canta aquela canção às vezes, né? Deixa queimar, né? Porque é isso, nós precisamos do fogo de Deus realmente sobre as nossas vidas. Quando somos cheios do Espírito, de fato, percebemos o fogo de Deus, a presença de Deus. E quando nós falamos aqui do fogo, você sabe, né? Naturalmente falando, quando algum lugar pega fogo, isso acontece de maneira o quê? Muito rápida, não é assim que vai se alastrando? Não é? Quando você vê algo pegando fogo, que está ali, né, muito fogo, você tem que se afastar, por quê? Porque é perigoso. Então o fogo nos mostra o quê? Poder, força. Da mesma maneira, quando nós somos cheios do Espírito, nós somos fortes. Amém, querido? Quando nós somos cheios do Espírito, nós andamos em poder. E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos andar em poder. Por isso, precisamos entender como o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, mas também ele atua na vida da igreja. Ou seja, o que o fogo do Espírito quer causar em nós. Aqui João Batista disse isso, se referindo a Jesus. Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ou seja, a vida de um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai o quê? Ser alguém cheio do fogo de Deus. Ele será alguém fervoroso no Senhor, intenso em Deus. Agora, por que eu preciso
do Espírito Santo trabalhando em mim. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita em nós. E aqui nós vemos, como em outros textos, a palavra nos mostrando que o Espírito é fogo. Em primeiro lugar, diga assim: o Espírito Santo, como fogo, me purifica. Malaquias 3, verso 2 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui fala do ourives, né? E alguma vez você já viu como o ourives trabalha? Alguém aqui sabe o que é um ourives? Levanta a mão aí. Quando nós falamos aqui, né, e aqui a palavra cita a respeito, sobre o ourives, que trabalha com metais preciosos. Ou seja, qual que é a missão dele? Como um artista, é de fato fazer com que no metal ele fique cada vez mais precioso, toda a sujeira sendo então removida. Da mesma maneira, o Espírito trabalha em nós. Diga: o Espírito Santo, trabalhando na minha vida, quer remover toda a sujeira. Amém? Agora, como é que o ourives ele faz esse trabalho? De limpar a pedra preciosa, de purificá-la, levando essa pedra, levando esse metal ao fogo. Amém? Por isso, também quanto mais cheios do Espírito, quanto mais cheios do fogo de Deus, mais nós somos, de fato, refinados no fogo. Somos purificados. Ou seja, nos tornamos cada vez mais trabalhados pelo Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas esses dias, amém, querido? O Espírito Santo quer trabalhar em você. Trabalhar em você. Nós sabemos que em Cristo nós já fomos perdoados uma vez por todas, amém? Em Cristo você já, de fato, venceu o pecado. Então o pecado, segundo a palavra, não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Agora, o fato de nós sermos cheios do Espírito é o que vai potencializar eu andar em vitória. Amém? Eu andar em santidade. Eu andar como Deus tem me chamado. Porque o Senhor nos chama para viver uma vida na sua presença, testemunhando dEle. Agora, nós somos trabalhados pelo Espírito para que toda a escória do mundo, todo o lixo desse mundo venha sair de nós. Amém? Porque não tem jeito, querido. Nós somos salvos, amém? Mas você está aqui nesse mundo. E esse mundo aqui, não tem como você se excluir dele, amém? Esse mundo aqui, você vai lidar com pessoas, não é? Que às vezes vão falar coisas que não te agradam como um cristão, não é? Você vai se relacionar com pessoas, você vai ouvir coisas, seus olhos verão coisas. E aí você precisa entender o seguinte, que o mundo, de alguma maneira, ele pode nos influenciar. Por isso que nós precisamos ser crentes cheios do fogo de Deus. Porque impurezas querem nos tomar, querem tomar a nossa mente, a nossa vida. Mas quanto mais cheios do Espírito, mais nós andamos como o Senhor tem nos chamado. Então o texto que nós lemos em Malaquias, sobre um tempo em que o Espírito Santo se manifestará como um agente purificador. Diga: o Espírito Santo está me purificando. Então Ele está trabalhando em nós, para que um dia nós sejamos apresentados para o noivo, que é Jesus, amém?
E Jesus vem buscar uma noiva, de fato, preparada, santa, sem mácula, né? Sem ruga, como diz a palavra, ou seja, sem mancha, mas uma noiva que está ali preparada para o seu noivo. Então todos nós, individualmente ou como igreja, passamos por um processo de depuração, ou seja, de limpeza. Então você chega desse mundo caído, você entrega a sua vida a Jesus, mas você sabe, acontece um processo de transformação na sua alma, de renovação da sua mente, amém, querido? Então isso não é algo instantâneo que acontece, não é algo instantâneo. Uma pessoa que é salva, ela tem fome das coisas de Deus, ela nasceu de novo, ela quer Deus, mas naturalmente há coisas que ainda precisam ser removidas da sua vida. Por quê? Porque você precisa, de fato, de um trabalhar do Espírito em você. E é esse trabalhar do Espírito que vai cada vez mais deixar você pronto para o Senhor. Em Apocalipse 3,18, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar ouro refinado pelo fogo. Vamos ler? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O ouro referido não é um metal natural, mas a nossa vida limpa, purificada, santificada. Amém? Então, isso é algo que acontece com o trabalhar do Espírito em nós. Agora, se eu não me permito ser trabalhado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, de fato, eu não vou ver transformação, mudança na minha vida. Amém, querido? Amém. Por isso diga assim, quanto mais fogo, mais separado do pecado, eu sou. Eu preciso do fogo de Deus. Porque é o fogo de Deus que me faz andar como de fato o Senhor me chamou para andar. Que é uma vida em santidade. Uma vida que testemunha do Senhor. Posso ouvir um amém? Então o fogo do Espírito, ele vem para nos levar a abandonar completamente uma vida que desagrada a Deus. Por quê? Porque é isso que vai me potencializar a vencer as coisas desse mundo. Eu preciso estar cada vez mais cheio do Espírito. Amém, irmão? Cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. Porque na sua força você não consegue vencer hábitos errados, amém? Não é na sua capacidade, não é no seu muito esforço que você vai vencer costumes pecaminosos de anos, não. Você vai vencer conforme você é cheio do Espírito Santo. Amém, querido? É conforme você é cheio do Espírito que você vence essas coisas. Você precisa de uma força sobrenatural, que chega a um ponto que você não está mais preocupado com a opinião alheia. Isso é muito comum entre os jovens, né? Que às vezes não fazem aquilo que eles sabem que é a vontade de Deus, preocupado com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Mas não, nós somos chamados para viver uma vida no Espírito, amém, querido? Ou seja, né, a vontade de Deus é que você ande no Espírito. E quanto mais você anda no Espírito, diz a palavra lá em Romanos, menos você vai satisfazer os desejos da sua própria carne. Por isso eu preciso viver, andar no Espírito. Não podemos esperar que Deus vai nos entregar uma lista de pode ou não pode. Sabe por quê? Porque hoje o Espírito habita em você. Hoje, a lei que opera em nós é a lei do Espírito e da vida, amém? Então, o Senhor já ministrou ao teu espírito aquilo que é a vontade dEle. Você quer saber qual é a vontade de Deus em relação a algo? Seja cheio do Espírito. Amém? Busque o Espírito. Tenha comunhão com o Espírito Santo.
Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais você vai ser direcionado, guiado por Ele. Porque um crente cheio do Espírito, ele percebe no seu interior aquilo que é de Deus ou não é de Deus para a vida dele. Amém? Então não tem que ficar ali o irmão na cola, ó, faz isso, faz aquilo, não faz isso. Não! Quem direciona você é o Espírito de Deus. Amém, querido? Agora, como é que eu vou ser direcionado pelo Espírito se eu não desfruto do fogo do Espírito na minha vida? Se eu não me importo com a presença do Espírito Santo na minha vida, com o trabalhar do Espírito na minha vida. Isaías reconheceu que o seu pecado estava nos seus lábios, e era isso que impedia ele de cumprir o chamado. Vamos ler isso? Isaías 6, verso 5. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, o que, irmãos? Que tirara do altar com uma tenaz. Amém, querido? Da mesma maneira, talvez todos nós estejamos hoje precisando do toque do Espírito na nossa vida, nos nossos lábios. Amém? A nossa mente, no nosso coração, porque quanto mais temos o toque do Espírito, mais então nós ficamos sensíveis a perceber aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. Você entende isso? Porque se nós, uma coisa é certa, irmãos, nós sempre ensinamos aqui que você é amado por Deus, você está debaixo da bênção de Deus, amém? Mas às vezes tem coisas que não estão fluindo na sua vida, simplesmente porque você não está sendo guiado pelo Espírito, para aquilo que é a direção de Deus para você. E você vai perceber isso como? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do fogo de Deus. Desfrutando da presença de Deus. Segundo lugar, o fogo do Espírito, ele nos aquece. Diga, o fogo do Espírito me aquece. Lucas 24, verso 28 ao 32, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido o pão, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então aqui nos fala sobre esses discípulos que estavam ali no caminho de Emaús, após então a morte de Jesus. Eles estavam ali conversando a respeito da morte de Cristo. E aí então Jesus aparece e vem conversando com eles, explicando para eles as Escrituras. Mas eles não percebiam, os olhos estavam fechados, né, espiritualmente. Eles não haviam percebido que era Jesus. Quando eles chegam na casa e comem com Jesus, e aí então os olhos espirituais deles são abertos. E aí eles chegam a uma constatação: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. Sabe, queridos, as circunstâncias da vida, olha para cá que isso é importante. Há circunstâncias da vida que elas têm o poder de congelar o nosso coração. Você sabia disso? Você sabia disso? Ou seja, você é de Deus, você é crente, nasceu de novo, mas você passou por uma situação que congelou seu coração. Um problema que você passou na sua vida, uma decepção com alguém, uma frustração de algo que você projetou, sonhou, idealizou, às vezes uma mágoa com alguém, um ressentimento. Isso tudo, sabia que pode congelar o nosso coração? Isso atrapalhar a nossa comunhão com o Espírito de Deus? Quem não se lembra, né, daqueles desenhos animados, não nos dias de hoje, já faz uns anos isso, aqueles desenhos animados, né, que a gente via ali algum personagem que ele tinha o seu coração
congelado. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós deixamos entrar a ira no nosso coração, a mágoa no nosso coração, o ressentimento no nosso coração. Então, nós vivemos de relacionamentos, amém, querido? Agora, cuidado para que isso não venha gelar o seu coração. No caminho de Emaús, os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. Mas é interessante que, assim que falaram com o mestre, o coração deles voltou ao quê? Queimar. Amém? Portanto, isso nos mostra algo. O padrão de um discípulo, de um filho de Deus, é viver com seu coração queimando pelas coisas de Deus. Queimando pelas coisas de Deus. Se não está, tem algo de errado. Amém? E sem condenação, você tem que resolver isso. E como que eu resolvo, pastor? Se enchendo do Espírito Santo. Não tem jeito, amém, querido? Não tem jeito, é só se enchendo do Espírito. Porque o Espírito Santo pode incendiar corações que estão frios, gelados. Amém, querido? Diga, eu recebo da parte do Espírito um coração incendiado. Amém? Porque é possível você começar a sua caminhada com Jesus, mas depois de situações, você esfriar na sua paixão pelo Senhor. Pessoas que às vezes serviam, mas não estão mais servindo, por quê? Porque esfriou. Mas nós estamos num tempo que nós estamos orando para voltar a queimar, amém, queridos? Voltar a queimar de sonhos, de projetos, de visualizar em Deus aquilo que você pode e vai desfrutar em nome de Jesus. Devemos tomar cuidado para não nos tornarmos com o tempo apáticos, frios, normalizando tudo, não. Você precisa reconhecer e ver a mão de Deus operando em você, querido. E sempre lembrando aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Você tem lembrado o que Deus fez na sua vida? Desde que você entregou a sua vida a Jesus, aquilo que mudou na sua vida, aquilo que transformou na sua história. Não deixe que situações apaguem aquilo que Deus fez. Amém, querido? Não deixe. Não perca a intensidade, não perca o fervor. Devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, diz a palavra. Amém, querido? A igreja de Laodiceia, eles se tornaram mornos. Está lá em Apocalipse, 3, verso 15. Que diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque esse não é um padrão do filho de Deus, amém, querido? Filhos e filhas de Deus queimam de paixão pelo Senhor Jesus. Mas sabe, se em algum momento essa paixão diminuiu, é possível você retomá-la, é possível você desfrutar dela novamente. Porque sabemos que há fatores que vão contribuir para o nosso esfriamento espiritual. Quais são eles? Primeiro, a falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da adoração. Você sabia que só o fato de você adorar a Deus, mas adorar de verdade, amém, querido? Não é adorar e ficar pensando em outras coisas da vida, não. Adorar a Deus, estar ali com seu coração, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor com intensidade. Sabe, isso tem o poder de fazer seu coração queimar pelo Senhor. Quando você vem aqui no culto, a gente louva, glorifica, adora a Deus, não é para passar um tempinho não, é porque nós precisamos disso. Amém? Você precisa disso. Então na hora de louvar, de adorar, seja intenso. Não louve assim, Senhor, Tu és bom. Não, seja intenso. Erga suas mãos, erga sua voz, declare, cante, louve. Porque é isso que faz você ser cheio do Espírito. Amém? Amém? Não aqui entre nós, mas tem uns irmãos por aí que
Para tudo é intenso. Para ganhar dinheiro é intenso. Para jogar futebol é intenso. Para ir para o shopping é intenso. Mas chega na igreja, é passivo. Não, você tem que ser intenso. Amém, querido? Intenso. Intenso. Porque você precisa cooperar com o Espírito Santo. Cooperar com o Espírito Santo. Cooperar com o Espírito é ser intenso. Ao congregar, você está falando, eu quero mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus. Mas quando você não se importa em congregar, em não estar todos os domingos no culto, é como se você falasse, tudo bem. Não, mas tudo isso esfria o seu coração para as coisas de Deus. Porque pensa comigo, você está a semana inteira trabalhando, estudando, resolvendo coisa, problema, situação, aí domingo você, não vou. Isso vai esfriando você, sem você perceber. Por isso que nós precisamos priorizar o buscar ao Senhor. Lembre-se, uma brasa fora do braseiro, o que acontece, irmãos? Vai se apagar. Ela pode ficar lá um tempinho ainda, né? Pegando fogo. Mas uma hora vai apagar. Por isso, apenas a presença do Espírito e a sua vida fluindo em nós, nos satisfazem genuinamente. Diga assim, eu sou satisfeito apenas sendo cheio do Espírito. Amém, querido? Quando eu falo essas coisas, eu não quero acusar você, culpar você, deixar você para baixo, falando, pastor, é verdade, eu sou terrível. Não, apenas para você lembrar quem você é em Cristo, aquilo que você pode em Cristo, e viver em Cristo é viver intensamente para o Senhor. Amém? Você é um embaixador do reino nessa terra, você está aqui para testemunhar do Senhor. Agora, você vai testemunhar se você estiver cheio do fogo dEle, da presença dEle. Não seja insensível ao Senhor, amém, querido? Não seja insensível à presença de Deus, não, isso não é o padrão para nós. O padrão para nós é ser quente. Diga para o seu irmão, temos que ser quente. Tem que ser quente. Amém? Então você vem para o culto, você fala amém, você fala glória a Deus. Na hora de louvar, você louva de verdade. Não fica pensando na morte da bezerra, ou o que vai fazer amanhã. Não, você vai estar aqui buscando o Senhor. Amém? Intenso. Em Emaús nós somos encorajados a vermos que o coração frio pode voltar a se aquecer. Pastor, meu coração está frio. Ele pode ser aquecido, querido. É só você buscar o Espírito. Esse é o trabalho do Espírito. O texto diz, né, lá no verso 32 que a gente estava lendo, não nos ardia o coração. É assim que funciona. Quando você é exposto, querido, à palavra, à presença de Deus, a buscar o Senhor, o seu coração, ele arde na presença de Deus. Você quer mais de Deus, você quer mais das coisas do Senhor, por isso precisamos entender, né, que o Senhor quer colocar fogo nos nossos corações. Essa é a vontade de Deus, por isso que sejamos aquecidos. Terceiro, o fogo do Espírito, ele pode também nos quebrar. Ih, pastor, aí é ruim, o fogo do Espírito pode me quebrar, que história é essa? Você sabe, o fogo dentro de um vaso, ele não queima o vaso, ele vai primeiro o quê? Quebrar esse vaso. Amém? Da mesma maneira, o fogo de Deus operando em nós, atuando em nós, vai nos levar, sabe aonde? Muitas vezes, ao quebrantamento. Diga, o Espírito Santo, operando em mim, vai me levar a um quebrantamento. Muitas vezes, querido, com o passar do tempo, nós ficamos mais duros. Sabe, o nosso coração pode ir se endurecendo com algumas coisas. Coisas que nos tocavam antes não nos tocam mais. Antes você adorava tal louvor, gostava do louvor, aí você ouve e não mais mexe com você. Você vem para o culto forçado, porque o pastor manda mensagem para você todo dia. E vou continuar mandando.
E aí você fala, tem que ir, não tem jeito, nós estamos na campanha, vou jejuar, porque senão os irmãos vão ficar no meu pé, como assim eu não jejuo também? Mas na verdade, querido, o que nós queremos é que você possa ser trabalhado pelo Espírito Santo, amém? Não deixe que esse mundo torne o seu coração uma pedra diante de Deus. Não deixe que as coisas desse mundo endureçam você. Não deixe que as coisas desse mundo venham secar você. O Senhor tem vida. Ele quer que você flua na vida da presença dEle. E em momentos assim, o que nós precisamos? Precisamos é de quebrantamento. Quebrantamento faz parte. Porque o quebrantamento é um ingrediente indispensável para o avivamento. Como que acontece o quebrantamento? Diga, por meio do fogo. É por meio do fogo. Quebrantamento é deixar o fogo tratar com a sua justiça própria, ou com o seu ego, né? E Deus vai precisar quebrantar todos nós, amém? O Espírito Santo, Ele tem que trabalhar isso em nós, porque senão nós não somos transformados, amém? Então, ser transformado é entender que o Espírito Santo está operando na sua vida, quebrantando você. Por que nós estamos fazendo o jejum nesses dias? Para que você possa perceber ainda mais o quanto que você precisa ser quebrantado. Amém? Porque tem irmão que ele é uma bênção, porque ele come, ele é sempre uma bênção, mas ele está no jejum, ele fica nervoso. Começa a tratar mal a família. Por quê? Porque agora em jejum está aflorando o que estava lá dentro. Amém? O irmão quer um anjinho, mas agora no jejum está só a graça de Deus. Faz parte, amém, querido? E acredite, Deus vai enviar situações à sua vida para que você possa se ver diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso mudar isso em mim. Eu não posso responder assim. Eu não posso ser grosso desse jeito. Senhor, eu não posso ser espinhudo desse jeito. Eu preciso ser transformado. Me transforma. Me quebranta. Amém, querido? Amém. A pior coisa é quando você não se enxerga. A pior coisa é essa. Eu sempre oro e falo, Senhor, me dá a luz, eu não quero ficar cego. Para as minhas falhas, para os meus erros. Para aquilo que o Senhor precisa trabalhar ainda em mim. Porque todos nós estamos num processo de transformação da alma, amém? Você nunca pode chegar e falar, não, eu já estou aqui, pronto para ir para a glória. Já sou quase um anjo aqui na terra. Não. Você está sendo transformado de glória em glória. E como é que Deus transforma? Por meio do quebrantamento. Então, o Senhor tem que quebrantar o nosso individualismo, amém? Tem que quebrantar a nossa independência, o nosso egoísmo, nossos ciúmes, na inveja. Parece que nunca existiu na face da terra um crente invejoso, né? Pelo menos nunca ninguém chegou assim para mim e falou, pastor, hoje eu senti uma inveja de tal pessoa, ore por mim. Essa oração nunca fiz por ninguém. Mas acontece ou não? Acontece. Por isso, quando percebemos essas coisas, nós precisamos correr para o Senhor e falar, Senhor, percebi isso em mim, trata comigo. Muda meu coração. Eu sei que a tua vontade não é que eu seja assim. Amém? Que eu não viva assim. O Senhor tem que nos quebrantar na arrogância, na avareza. Amém? Aqui só tem um povo generoso, né? Aleluia. Lembrei aqui da vida de José. José foi lançado pelos seus irmãos num poço, vendido como escravo. Está certo isso? Não. Que injustiça. Nos dias de hoje, se acontecesse algo assim, o que José faria? Já ia fazer um vídeo, um story no Instagram, olha o que estão fazendo comigo meus irmãos. E todo mundo ia defender José, coitado, por favor, polícia, vai lá, resgata ele. Não seria assim? Faríamos isso. Por quê? Porque esse é o justo. Mas às vezes, Deus permite situações para que sejamos forjados. No caso de José, tudo que ele viveu foi para forjá-lo para ser um governante. Amém?
Era o que Deus tinha para ele. Mas se ele abortasse o projeto no meio do caminho, deitando com a mulher de Potifar, fazendo algo errado, ele iria o quê? Abortar o projeto de Deus. Mas que alguns vendo de fora, seria o quê? Tá certo. Tudo que ele tem vivido, coitadinho do José. Mas não, José foi fiel até o fim. Amém, querido? Mas toda aquela situação foi o que para ele? Foram grandes testes e provações que ele viveu. Com certeza aquilo veio quebrantando ele. Tempo de jejum é tempo também de você ser quebrantado por Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vai ser quebrantado. Às vezes no convívio familiar, às vezes no ambiente de trabalho. Amém? Mas Deus tem que usar situações para trabalhar em você, senão você não avança. E ser trabalhado por Deus não é só festa não, amém, querido? Só glória e aleluia. Não, tem dias que são dias maus. Mas nesses dias maus, o que vai fazer você permanecer? O fato de você ter ficado firme nos momentos de quebrantamento. Amém, querido? Esses dias de jejum, vou fazer uma perguntinha aqui. Você é alguém quebrantado? Quando alguém fala mal de você, como é que você age? Você perdoa e vida que segue? Ou você fala para meio mundo da situação? Ou você vai lá para as mídias sociais e posta? Tem gente que é assim, assim, assado. Como é que você responde? Responde diante das circunstâncias. O Senhor vai usar isso para também nos aperfeiçoar. Você entende isso? Amém? Tem gente que fala, pastor, você não sabe, eu passei por uma humilhação. Eu fui humilhado em tal lugar, em tal situação. Tal pessoa me humilhou. Grava uma frase. Só é humilhado quem não é humilde. Amém? Pastor, me esqueceram do meu aniversário. Lá na cela não levaram o bolo. Coitadinho de mim. Porque eu sou tão importante. Como assim não lembraram de mim? Aí você tem que olhar e falar, eu acho que Deus está usando isso para me quebrantar. E aí você tem que aceitar esse quebrantamento também. Você tem que perceber. Então, situações vão acontecer na nossa vida. Para quebrantar você. Uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que não pensa muito a respeito de si. Amém? Se você pensa muito em si, é porque você se acha muito bom. E você precisa ser quebrantado em Deus. Amém? E o jejum, ele agrega nisso, para gerar quebrantamento em nós. Então, quando você for esquecido, é que você vai saber a realidade do seu interior. Quando não lembrarem de você, quando falarem mal de você. Por isso o Espírito muitas vezes tem que nos quebrantar. Então o Espírito nos quebra com tribulações, São João Pedro diz, como fogo. Tribulação não é, aqui citada, não é doença, amém, querido? Ah, Deus me mandou uma enfermidade. Não, Deus não faz isso. Ah, Deus me mandou estou num momento de miséria. Não, Deus não faz isso. Amém? Amém? Tudo isso é obra do diabo. Tribulações são situações que nos pressionam, ou até nos envergonham, ou até mesmo uma porta que se fechou. E acredite, são situações que Deus está trabalhando. Responda corretamente. Amém? Muitos falham nisso, não responde. Quer ir para briga, quer ir para confusão, não. Você é crente, amém? Diga para o seu irmão do lado aí, fala para ele, você é crente. Permita-se ser quebrantado. Nós somos crentes em Jesus, amém? Então permita-se ser quebrantado, porque um coração duro não percebe a presença e a glória de Deus. Precisamos de um coração quebrantado na presença do Senhor, amém? E quarto e último, para encerrarmos a palavra de hoje, o fogo do Espírito nos ativa. Diga, é o fogo de Deus que vai me ativar. Vamos ler lá em Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim que o Espírito fosse derramado,
aqui sendo citado. O que ia acontecer com o povo de Deus, com a igreja do Senhor? Eles seriam então enviados. Eles seriam então espalhados na terra. Por quê? Diga, o fogo não deixa ninguém parado. Amém? Isso é ou não é uma verdade? Eu me lembro, querido, recém-casado, não tínhamos filhos ainda, mas eu tinha um cachorrinho. E o cachorrinho nunca latia, o Rick. Por nada, nada, nunca latia. Aí teve um dia, eu estava fora de casa, trabalhando, a esposa estava em casa, e aí ela esqueceu alguma coisa no fogão. Do nada esse cachorro aparece perto dela, latindo, e ela ficou assustada, que ela nunca viu ele latir na vida. O cachorro que não late. Aí ela foi até a cozinha e viu que estava pegando fogo. Porque quando o fogo está pegando, ninguém fica parado, querido. Amém? Até o cachorro que não late vai latir. Então, quando nós falamos aqui do fogo do Espírito atuando em nós, presta atenção, não tem jeito, você vai querer ganhar sua casa para Jesus. Você vai querer ganhar seus colegas da escola para Jesus, lá da faculdade. Você vai querer influenciar as pessoas lá do seu ambiente de trabalho para buscarem o Senhor. Por quê? Porque o fogo está pegando. Amém? Agora, se o fogo não está pegando, tanto faz, vai para o inferno, vai para o céu, eu sei de mim. Não. Temos que ser cheios do fogo de Deus, amém, querido? Amém. Aqueles crentes, a igreja de Atos, a igreja primitiva, aqueles crentes receberam o fogo de Deus e eles foram ativados, porque o fogo sempre vai levar você a salvar os outros. Amém? Até o cachorrinho que não late, ele foi querer salvar a minha esposa. Porque o fogo faz isso. Por isso, nós precisamos nesses dias orar e clamar ao Senhor para que de fato pessoas sejam alcançadas por nós. O fogo não é apenas uma experiência emocional, mas é você estar tão cheio da presença de Deus, que é o que Jesus disse, né? A boca fala do que está cheio, não tem jeito, não tem jeito. Quando você ama a sua igreja, quando você ama ali os irmãos da célula, a sua célula, quando você ama estar em comunhão, quando você ama Jesus, você vai querer influenciar outras pessoas. Não tem jeito. Isso é uma consequência. Amém, querido? Porque todo crente apaixonado, incendiado, quer ganhar a sua família e amigos para Jesus. A igreja, depois de receber o fogo, cresceu rapidamente. Está lá em Atos 2, verso 47. Diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, querido? Amém. Presta atenção nisso. Depois de saber tudo que o fogo do Espírito é capaz de fazer, que nós ouvimos aqui, eu lhe pergunto, você quer mais do fogo de Deus na sua vida? Se você deseja, se você anseia por isso, é possível você receber. Amém, querido? Amém. Mas tem que desejar, tem que querer. Se você é indiferente, você não vai ter experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo. Mas se você